Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje vou fazer podcast com uma pessoa da minha família, brother-in-law. Hoje eu vou falar com uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito, representa muita coragem, muita tentativa, muita reinvenção. Eu trouxe essa pessoa aqui porque ela é muito importante para mim e acredito que os insights dela vão ajudar você que quer começar a empreender ou que está empreendendo. Ele tem insights muito bons e com certeza vai inspirar muita gente. Bem-vindo, Lucas! Olá, obrigado. Muito Fiquei, obrigada por você ter vindo. fiquei até com vergonha agora da apresentação aí. Muito feliz de estar aqui, você estar aqui com a gente. E vai aí contar muita história, como você fez curvas durante a vida. Foram muitas. E vai ser muito importante as pessoas verem a sua visão, porque a gente aprende com o outro assim, né? Com a forma como o outro vê. E com a forma como o outro vê, a gente começa a enxergar como o outro enxerga. Então, a gente aprende assim. Muito feliz de você estar aqui. Obrigado. Eu tô feliz aí de participar aí desse podcast incrível que eu já maratonei aí os episódios. Vira boss. Muito bom. Vamos falar hoje sobre o seu caminho empreendedor. Porque não é fácil, né, gente? Quem tá aí querendo empreender nunca é fácil. A gente às vezes quer tentar uma coisa, depois fala, isso não é pra mim, já tem muita gente que faz isso. Será que eu tento isso mesmo? Será que vai dar certo? Tipo assim, se a gente nunca tentar, a gente nunca vai saber se vai dar certo. Estou com uma pessoa aqui, o Lucas, ele tentou de tudo. E Já foi tentei incrível acompanhar. várias coisas. E assim, começando a falar um pouquinho sobre o empreendedorismo de modo geral, eu vejo que tem muita romantização do empreendedorismo, aquele caso que deu super certo e a pessoa fala que ama tudo aquilo que faz. E eu acho que começa bem antes disso, no fato da pessoa precisar de um dinheiro extra. Basicamente isso. Então, todo mundo aí que tá na luta, tá na rua, vendendo um churrasquinho, vendendo um picolé, é um empreendedor, sim. Sim. E todos eles são exemplos assim, né, de empreendedorismo e começa basicamente por isso, né? Precisando de alguma renda extra para pagar alguma conta, para alguma coisa. E também foi o meu caso, assim, desde muito novo. Como você começou? Então eu comecei assim, minha família não tinha muita condição, assim, de comprar algo diferente, assim, nunca faltou nada, mas sempre foi assim, a vida simples, assim, nunca faltou nada, sempre teve comida na mesa, uma cama para dormir, e assim, a gente cresce vendo outras pessoas tendo alguma coisa, a gente se espelha assim, a gente quer conquistar aquilo também, e começou com eu querendo comprar um celular. Eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos, eu queria comprar um celular e um vizinho meu precisava de ajuda para transportar um material de construção de um lugar para outro. E eu falei com meu pai que eu nunca fui muito de pedir para dinheiro para comprar algo, porque eu sempre vi meu pai chegando muito tarde, saindo muito cedo para trabalhar, e era uma coisa que eu falei, eu vou conseguir fazer da mesma forma. Se esforçando Sim, muito, né? e fui atrás, pedi meu vizinho para trabalhar lá. Depois eu chegava da escola, almoçava, ia, ficava à tarde lá ajudando lá os pedreiros que estavam lá na obra. E comecei assim e consegui lá ir juntando aos poucos e comprei meu celular. Foi a primeira conquista, assim, e foi a primeira vez que eu vi assim o meu esforço ali foi recompensado. Então eu comecei ali a sentir dessa forma assim, foi muito trabalhoso, foi muito cansativo, mas eu consegui ver Quanto que tempo? foram cerca de 5 meses, 4, 5 meses ali. Aí eu juntando dinheiro, guardando na caixinha em casa, assim, e fui lá e comprei o celular na loja, assim, novo, o primeiro celular, assim, que eu tive. Chegar no lugar com o dinheiro que você juntou e comprar com o objetivo que você tinha inicialmente. É tão bom, né? É Sim, uma conquista mesmo. essa sensação de dever cumprido, de conseguir, de saber que você foi lá e conseguiu. Independente se foi muito fácil, se foi muito difícil, ali o conseguir
foi o que mais me tocou na época ali e me fez, assim, foi um dos primeiros passos, assim, que me fizeram ser quem eu sou hoje, né? Foi uma construção ali de experiências e Sim. essa foi uma das primeiras, assim, mais marcantes, assim, pra mim. Com certeza, não. Porque ainda mais antigamente, 2000, ó, você tinha 12 anos, era em qual ano? 2012. Nossa, tipo, o celular era muito caro, né? Sim, Até hoje, né, se for pensar, o salário mínimo R$ 1.500, um celular R$ 1.000. sim. É caro, não é barato, né? E depois que você empreendeu esse primeiro empreendimento, você teve algum outro que Então, você recorda? eu continuei fazendo isso, assim, mas com outros objetivos, algum objetivo menor. Por exemplo, um passeio da escola, eu queria levar um lanche mais especial, eu precisava ter um certo valor, então eu ia lá e continuava com o mesmo trabalho, assim. Foi uma obra que durou muitos anos, Ah, entendi. mas foram coisas pequenas, assim. Aí o próximo, assim, que foi, assim, de maior valor, que eu precisei até mudar a ideia, assim, foi a primeira mudança, assim, falei, não, eu tenho que abordar de uma outra forma para eu conseguir mais dinheiro. Uhum. Que foi, eu já estava no ensino médio, e eu queria um dinheiro para conseguir comprar o ingresso para ir na formatura do meu terceiro ano. E aí eu, com a ajuda da minha mãe, fazendo em casa, à noite, à tarde, fazendo bombons, trufas e palha italiana. E aí eu levava para a escola, divulgava lá nos grupos da escola, os professores compravam, os alunos, e aí foi com esse objetivo. E não podia, né? Na época não podia, acredito que até hoje não possa, porque era uma escola particular e tinha uma cantina interna que era uma empresa terceirizada. Aí tinha toda aquela questão Uhum. de a venda de um aluno poderia Licitação. atrapalhar as vendas do É. lanchonete e tudo mais. E aí eu consegui convencer a diretora na época lá a deixar eu vender como um período de teste assim para ver se não ia atrapalhar a dinâmica das aulas. Uhum. E aí deu certo e eu fiquei ali quase o ano todo vendendo. E o pessoal fez clientes fidedignos. Sim, tinha alunos Clientes fidelidade. da minha sala que era pelo menos ali uns 25, 30 reais ali por semana, E quanto que toda era? semana. Era 1,50 o bombom e R$ 2 a palha italiana. Nossa, que legal. Sim, e comecei vendendo, aí na primeira semana eu já tive que falar com minha mãe, vamos dobrar a produção porque tá faltando. Você levava quantos Eu por dia? comecei com 15, aí foi para 30, eu cheguei a levar 45 num dia e vender todos no dia. Isso só trufa. Depois com palha italiano, isso fora palha italiana. Então foram 30, 40 trufas, mais 15, 20 palha italiana e vendia tudo. Eu chegava, colocava meu dinheiro, o que era meu na caixinha, o que era da minha mãe para cobrir o trabalho dela, os Que custos chique. Tinha essa dela. divisão, então. Sim. E aí fui juntando para comprar com esse objetivo na época, que era de comprar os ingressos para ir no minha formatura do terceiro ano. E depois eu mudei os planos, mas aí o dinheiro estava lá. O projeto em si, que era a ideia de vender, deu certo. E Mas o que aconteceu pra você mudar o plano? na época, eu queria, assim, tive um insight na época de fazer uma prova, que era a prova o exame do ITA, Uhum. né, de engenharia. E eu queria ver como que estava meu nível ali de conhecimento ali com matemática, física. Eu sempre fui muito assim, de exatas, sempre gostei muito assim. E o ITA assim, é exemplo Nossa, nessa área, né? Ele é o um ITA é nível muito muito acima. difícil. Uhum. E eu queria ver como que estava assim meu nível. Eu nunca fui assim de estudar pro ITA, pensando em passar no ITA. Nunca foi o objetivo, Uhum. mas eu queria fazer a prova. Na verdade, assim, vamos dar um parênteses. Você gosta de se desafiar o tempo todo. Sim, né? Essa área de exatas sempre tive muita facilidade. E é uma questão assim que a nível de ensino médio não se tem tanto desafio assim para quem gosta muito dessa área, não só de exatas, quem é muito bom de humanas, gosta muito também. É. É uma coisa que as pessoas procuram algo a mais para se desafiar. E foi o meu caso com a prova do ITA e
Na época eu coloquei na balança e vi que eu preferia fazer a prova do ITA, Do né, que? do que ir à formatura. E foi isso. Fiz a prova do ITA. Porque tinha que ir pra BH, teve todo um Sim, custo, né? que eu morava na época em Ipatinga, que fica a 240 quilômetros de Belo Horizonte. Uhum. E a prova do ITA são 4 dias de prova, né? É dividido Nossa, química, não física, sabia disso. são 4 dias. E, e aí tinha o custo de viajar para BH, ficar em BH, o transporte todos os 4 dias. E aí era o custo equivalente ao valor dos ingressos na época da escola. E tipo, são 4 dias divididos de que jeito? Você ia falar? Um dia é química, outro física, outro matemática e o terceiro linguagens, que é inglês e a prova de redação. Nossa, é direto, os 4 dias direto? Tipo, de Direto, sexta a domingo? direto. Não, sexta não, quinta, né? É de segunda a quinta, Não. foi. É bem cansativo, assim, a São prova. quantas horas por dia? São 4 horas de prova. Nossa, Lucas. E em questão em número de questão, por exemplo, são 30 questões apenas por dia, muito menos do que um Questão é Enem. mais resistência mesmo. São questões muito mais complexas, demora muito mais tempo para fazer uma questão. Não é só questão objetiva, né, de marcar. Tem questões abertas, tem questões. E Que aí isso? que complica. Uhum. E o que seus pais achavam disso, dessas iniciativas empreendedoras, né? São iniciativas empreendedoras. Sim, meu pai sempre foi mais de. Ah, vamos ver. Começa aí, vamos ver o que dá. E dando alguma coisa errada, aí ele mesmo ele era o primeiro a falar também, não tá dando certo aí, tá atrapalhando, por exemplo, os estudos. Então sempre foi assim ele tinha sempre a visão assim de o que era prioridade. Ele sempre fala que a gente tem que focar numa coisa só, que se for focar em duas coisas, alguma ou as duas não vai sair bem feito. E minha mãe, assim, com mais receio no começo, pensando mais no esforço físico, que eu com 12 anos, ali no trabalho ali no sol quente, carregando muito peso. E sempre foi mais assim, com esse olhar mais cuidadoso, assim. Mas, de um modo geral, sempre apoiando, ambos, sempre apoiando. E minha mãe com apoio maior nesse meu segundo empreendimento aí, que foi a da venda na escola. Ela fabricava, né, as trufas, os palha italianos. E ela gostava, né, de te ajudar, né? Sim, sim, gostava. A gente fazia lá umas estratégias, a gente traçava umas estratégias de marketing, a gente bolou junto lá uma ideia de um cartãozinho fidelidade, que aí aumentou, logo em seguida eu já vi que aumentou as vendas. E sempre discutindo assim, essas estratégias assim, para melhorar assim, as vendas, né? E vender mais. Sim, Tipo assim, você comprava 10, ganhava um? comprava 10 e ganhava uma. Aí a gente calculou lá por um tempo lá que a gente conseguiu aumentar as vendas, mesmo, entre aspas, né, dando uma trufa assim. Então a gente tinha sempre essas análises assim, sempre do meu lado de exata, sempre calculando, minha mãe com as ideias também, e a gente chegava nas melhores assim ideias E é um para apoio, efetuar. né? Muito bom isso de apoiar, incentivar. Que falta um pouco às vezes. Sim, eu sempre vejo isso, muitos comércios assim de diferentes áreas assim, e tenho até alguns insights assim para alguns em específicos assim que eu analiso e falo, nossa, se fosse dessa forma, eu acho que venderia mais, teria mais clientes. Então, acho que falta um pouco disso assim em algumas áreas mesmo. Você se via como empreendedor naquela época? Como você se enxergava fazendo isso, essas primeiras iniciativas assim? Então, foi aquilo que eu te falei. Eu só pensava ali em conseguir aquele dinheiro para aquele determinado evento, para aquela determinada coisa que eu queria comprar. E era Não tinha um, esse um nome, né? meio Tipo isso. que eu via de chegar até lá. Sempre era isso. É assim que eu vejo hoje também o empreendedorismo, um meio de chegar até algo, até algum lugar, até uma quantia que a pessoa queira adquirir, um imóvel, um bem qualquer. É um meio de chegar até algum objetivo. Entendi. Não, é muito bom ver dessa forma, né? Depois disso, desse segundo empreendimento, que eu já vejo como um empreendedor. Depois dessa segunda forma, qual outra forma você poderia falar pra gente?
Então, depois disso, eu voltei a empreender, assim, com esse objetivo, assim, foi no pouco depois da pandemia, ali final de 2020, eu tive um contato com uma pessoa que estava começando uma loja de roupas em casa mesmo. Tinha ali o seu contato do seu fornecedor. E eu tava tinha juntado um dinheiro na época, coisa pouca, assim, uns 600, R$ 700, e fiz uns cálculos lá junto com ele. Ele me deu todo o know-how que ele já tinha ali, né, de alguns meses, quase um ano já de experiência. E isso ele em outra cidade, né? E aí eu falei, acho que dá pra fazer isso aqui na minha cidade também, algo que não vai me atrapalhar a minha rotina, vai ser o atendimento, a divulgação, tudo online. E falei, vou começar isso aí pra ver o que que é. E comecei, na época a loja chamava Alpha Store, criei o nome, criei uma logo Que chique. assim e comecei a divulgar e vender. É E tipo um dropshipping? não, porque eu tava com estoque em casa. Ah, Mas era praticamente um dropship, que a maioria das vendas que eu fazia eu não tinha o estoque, mas era um contato muito rápido que eu tinha com o fornecedor, que ele entregava muito rápido. Meus clientes, a maioria estavam relativamente perto, então o envio, a entrega ali era bem rápida também. Então era um sistema ali todo bem encaixado, assim. Eu via dessa forma, assim, que eu conseguia divulgar um produto que eu não tinha, mas aí a pessoa comprava, encomendava, eu conseguia fazer toda essa logística assim de forma bem rápida. E o tempo que durou foi pouco tempo, foi 6, 7 meses, mas assim, eu saí com aprendizados, né, de organização, gestão de estoque, divulgação, mais estratégias de marketing que eu elaborava, de juntar a roupa X com a roupa Y e fazer um desconto ali para impulsionar mais vendas, mais itens, né, serem vendidos. E conseguiu o retorno, né, do meu investimento. Então, acho que a somatória desses fatores aí, eu concluí que foi um sucesso, assim, né? muito bom. E depois o cara continuou lá, tipo isso, né? Sim, sim. E aí eu parei porque tava crescendo e eu não podia deixar de fazer as outras coisas que eu já fazia na época. Na época eu fazia faculdade, tava no meu terceiro período de engenharia elétrica na UFMG. E eu não podia deixar de fazer as coisas da faculdade, por isso, e chegou num ponto que eu tinha que escolher. É um insight do seu pai, né? Sim, eu tava fazendo as duas coisas, aí alguma ia sair mal feita ali, e aí eu Bacana. preferi Muito bom. seguir pela faculdade ali. E depois você estava na faculdade e ainda assim empreendia. Sim, um pouco tempo depois, coisa de um ano e meio, assim, eu tava, assim, naquele modo aluno, sem dinheiro, Sim, e nossa, ele padrão. então tava ali, né, Difícil nessa vida de ralando, estudante, né? estudando. Foi depois da pandemia ali que eu já fiquei um tempo refletindo se era aquilo que eu queria ou não, A faculdade em si, a você fala. faculdade em si. Porque eu entrei assim com a visão de que seria uma forma e foi totalmente diferente. A questão do mercado mesmo do curso que eu escolhi, que eu imaginava ser de uma forma, e ali durante a pandemia eu consegui ver melhor isso, porque eu lembro que ficou mais flexível pegar uma quantidade de matérias, mais ou menos. E eu comecei a ficar com dúvida, então eu preferi reduzir a velocidade para ter mais tempo de pensar se era isso mesmo que eu queria. E aí eu peguei menos matérias, mas aí já tinha pessoas que eu conhecia que pegou muito mais matérias e acelerou muito o curso. E essas pessoas formaram antes, enquanto eu estava fazendo matéria ainda, eles já estavam formados, já estavam na área trabalhando, e foi com elas que eu aprendi, vendo elas, que eu falei, acho que isso aí eu não quero não. Eu não quero essa área para mim não. E são pessoas que hoje gostam do que faz, assim, enfim, mas eu sempre gostei assim, de avaliar assim, outras pessoas, né, outros exemplos, e vi naquele momento ali que não era para mim. E aí, precisando de dinheiro, ali insatisfeito com o curso, tentando mudar, eu tentei mudar 2 vezes de curso dentro da faculdade mesmo, existe todo um processo lá, mas é complicado um pouco, mas aí eu não consegui mudar.
Mas aí nesse processo de tentar mudar de curso, precisando ali de um dinheiro para me manter em Belo Horizonte, que é um custo de vida alto, aí sem renda nenhuma, então era complicado. Sim. E aí eu comecei na época a fazer uns freelancers em barzinhos perto de onde eu morava, que Belo Horizonte é famoso ali pelos seus barzinhos, tem bastante, né? Sim. E aí eu procurando barzinhos ali que aceitassem pessoas sem experiência, achei um que me acolheu assim, inicialmente assim, me ensinou ali as técnicas. Hoje eu gosto bastante de fazer drinks, aprendi, foram conhecimentos que eu aprendi nessa época. A propósito, os drinks deles são muito bons. Recomendo, super recomendo. Adoro, nossa, ficam muito bem feitos. E aí eu aprendi muito lá, tinha muitas pessoas que já eram experientes fazendo drinks e assim, super dispostas a ensinar. E aí eu fiquei 7 meses. E aí na época eu comecei com o objetivo de comprar minha moto, porque eu fazia um estágio na época, então eu tinha uma renda ali, ok, ali, tava para as contas exatamente, eu queria algo a mais, que era comprar minha moto. E ali minha renda na época estava limitada ali aos meus custos. E aí, mais uma vez, né, com o objetivo de comprar algo, então foi precisando de dinheiro, fui lá e procurei alguma forma para isso. E fiquei 7 meses fazendo freelance ali. Tinha semana que era quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A maioria das vezes era sexta, sábado, domingo. E aí até 1h30 da manhã, 2 da manhã. E estudando ainda, E né? estudando durante o dia, durante a semana. E final de semana, freelance. Nossa, E puxado. muito cansativo, muito Porque você cansativo. tem que acordar no outro dia e ir de novo. Sim, Não é simplesmente. inicialmente foi bem tranquilo, que eu consegui, assim, que o meu cansaço da faculdade era mental, que era um trabalho mais assim, de pensar, e um cansaço físico do trabalho, assim. Mas aí chega um tempo que, mesmo sendo cansaços diferentes, um vai atrapalhando o outro. Novamente, voltando à frase do meu pai, começou a atrapalhar. Mas aí foram 7 meses, assim, foi bastante trabalho. E aí eu tava bem perto de conseguir já meu objetivo, que era comprar a minha moto, meu primeiro veículo. E já estava perto de conseguir, e aí teve alguns acontecimentos assim, né, no trabalho, assim, que eu resolvi, falei, vou parar, que eram coisas assim que eu tinha visão de coisas que eu estava trabalhando já sabia fazer bem, e aí tinha pessoas assim que eram cargos superiores, que era quem faz a organização, a gestão, que ali eram pessoas que tinham a mente muito fechada sobre mudanças, e eu estava ali cheio de ideias ali para aprimorar ali o sistema, que ia facilitar, ia melhorar para o cliente, ia melhorar para quem estava ali no dia a dia trabalhando. E aí foram ideias assim que foram muito mal recebidas e descartadas Foi logo, frustrante, né? sim. E, e aí na época eu lembro que eu falei uma frase: se for para seguir ordem burra, eu mesmo me dou ordem. E falei, de agora em diante eu não vou trabalhar como freelancer mais, já tinha atingido meu objetivo já de comprar a moto. E vi na época a oportunidade de fazer feijoada para vender onde eu morava, que é tipo uma república, né, lá da faculdade, da UFMG. E aí são cerca de 800 pessoas que moravam lá, moravam na Moradia. época, isso. E aí eles, todo mundo lá, incluso também neles, a gente almoçava e jantava no restaurante da UFMG ao longo da semana. E no final de semana, não tinha o restaurante, ele não funcionava só no sábado para almoço, mas aí à noite e o domingo inteiro não tinha restaurante. Então as pessoas ou faziam por conta própria, ou compravam em restaurantes próximos, e também vendo que a minha realidade era de outras pessoas, sobre não ter dinheiro assim para ficar almoçando, jantando em restaurantes assim todo final de semana. Eu, junto com um amigo meu e com minha namorada, a gente começou a fazer feijoada ao final de semana para vender sábado e domingo, e deu muito certo. Assim, a gente esperava assim, bem menos do resultado que a gente teve assim, de vendas, teve muita procura.
Tinha gente ali numa terça-feira de manhã me mandando mensagem: ah, hoje vai ter feijoada? Eu falava: ah, não, hoje não, a gente só final de semana. Então a gente. Teve uma busca durante a semana. Sim, teve pessoal procurando, mesmo com a maioria lá conseguia o restaurante de graça ao longo da semana. Eram pessoas que tinham, por algum motivo, tinham que ficar em casa ali, não precisavam ir à faculdade naquele Entendi. dia. Aí para eles era mais cômodo comprar uma marmita de feijoada a um preço mais acessível, de casa mesmo. Tava tudo Sim. bem perto ali. Então eu concluí, principalmente por esse tipo de mensagem assim, que eu recebi bastante, que estava dando certo ali, né? A procura era um bom produto, era um lugar onde que tinha necessidade, então casou tudo ali. Nossa, eu lembro dessa época. Eu falo assim, gente, como que eles conseguem gerenciar tanto? E eram muitas marmitas, Eram muitas. muitas mensagens do nada assim. Chegou o horário certo que você marcou? Ah, como é que era? De que hora que Era era? de 11 da manhã às 2 da tarde. Às vezes antes de 11 horas já tinha Já mensagem para tinha, responder. aí a gente já reservava o pedido. Passava de 2 também, 2h30, 3, tinha gente perguntando: ah, ainda tem? É, e do nada, tipo, dava 11 horas, do nada, um tanto de mensagem, várias Sim, tinha pessoas. que ficar ali organizando quem mandou mensagem primeiro e montando a marmita, sair para Gestão entregar. super. É uma super gestão isso, de pedidos, Sim, de atendimento, de atenção ao cliente. Nossa, são várias habilidades que aprende com esse processo. sim, de aumentar a produtividade ali sem afetar a qualidade do produto, que também com certeza é importante. Sim. Então, E qual era a média de vendas? a gente chegou a vender o auge, assim, foram 40 e poucas, quase 50 marmitas num final de semana. E aí tinha que conciliar ali ao longo da semana os preparativos ali de comprar os itens, de sair do meu bairro, ir para o centro de BH, comprar ali Um o preço. isopor da marmita em grande quantidade, caixa de isopor para organizar ali gelo, que eu também fazia caipirinha. Do conhecimento que eu tive ali do freelance ali, eu trouxe também para fazer caipirinha, para vender o combo de caipirinha com a marmita, com algum doce, que às vezes eu fazia palha italiana, que eu aprendi com a minha mãe. Você juntou tudo. Então foi todo ali um combo que a gente tinha ali as estratégias ali de venda ali, de se a pessoa postasse a foto no grupo ali da República ali, a gente dava um desconto para ela voltar e comprar um pouco mais barato, que era bom para ela, era bom para mim que ele estava voltando e comprando de novo, então sempre ali tentando essas estratégias assim do marketing ali no que a gente estava fazendo no momento. E tipo, a gente nunca aprende nada à toa, né? Dá a impressão isso, porque você aprendeu a caipirinha, usou. Você aprendeu com sua mãe a questão da palha italiana, como fazer um melhor doce, e aplicou. Meio que você juntou todas as suas habilidades. E a feijoada, veio de quem? A feijoada veio de um amigo meu que morava comigo nesse apartamento lá, nessa moradia, que a gente dividia, assim, um amigo meu que me ensinou. Eu vi ele fazendo um dia, o cheiro estava muito bom, e falei: ah, me ensina aí a fazer, me passa os ingredientes aí. Ele me ensinou a fazer, e aí aprendi, faço aí até hoje, aí, Nossa, é muito reunindo a bom. família e faço a feijoada. Nossa, era muito bom. Eu lembro dessa época. Nossa, era muito... E por que você parou? Então, foi um momento ali que a gente estava com planejamento de talvez expandir. Mas aí chegou um ponto que eu parei para calcular se compensava expandir e comecei a estudar o mercado da área, o mercado ali de restaurantes, ali como funcionava, vendendo iFood, compensava e tudo mais. Coloquei tudo no papel, calculei e cheguei pro meu amigo, pra minha namorada e falei: se a gente quiser ganhar dinheiro com isso aqui, a gente vai ter que ralar 10 vezes mais do que a gente está fazendo agora, ter um local próprio. Vai ser muito cansativo, acho que não tá valendo a pena. E aí, mesmo assim, a gente continuou por mais uns 2 finais de semana. Os ganhos eram baixos, assim, né, mas a gente estava seguindo. E nesse meio tempo, no estágio que eu fazia, a empresa lá precisou de um fornecedor de impressão 3D, algo assim. E eu era uma pessoa que estava no estágio, estava na faculdade, e aí o dono da empresa me pediu para procurar na faculdade se tinha alguém que sabia fazer, se tinha alguma empresa lá vinculada à faculdade, alguém, um ex-aluno, alguma coisa assim. E aí era uma encomenda muito grande que precisava para fazer na época. E aí eu conversando com meu amigo que fazia feijoada comigo,
Ele falou, eu conheço uma pessoa na faculdade que tem impressora 3D. Aí na época eu perguntei se era comercialmente ou se era só por hobby, ele falou que era por hobby, e aí eu vi uma oportunidade. Falei, então manda esse contato desse seu amigo aí que a gente vou fazer umas perguntas para ele. E aí eu perguntei na época qual máquina ele usava, onde ele comprou, onde ele comprava o material, como que funcionava para configurar, se era muito difícil. Uhum. E aí eu fui, depois dessas perguntas, eu falei com esse amigo meu, que é quem tinha um contato, falei, topa entrar de sócio comigo nesse negócio? Ele, vamos, a gente já tá aqui na feijoada mesmo, então mais uma coisa aí. E aí a gente começou sem saber nada, absolutamente nada. A gente comprou a impressora, chegou para mim, e eu não sabia nem como montar ela, que ela vinha desmontada. Eu falei, e agora? Aí a gente foi pro YouTube e foi aprendendo tudo lá. E nisso eu falei com o dono da empresa que eu trabalho até hoje lá, mas aí eu falei com ele que eu mesmo ia fazer. Aí negociei com ele o preço ali dos produtos, que na época eu não tinha muita noção ali de precificar, mas Você a gente perguntou, cara, como... perguntei, ele me falou mais ou menos quanto que gastava o material para fazer, onde ele comprava, aí eu consegui ver os preços. E aí a gente combinou lá um preço, um valor lá pela encomenda, era uma encomenda bem grande na época. Assim, a nossa primeira encomenda já foi algo que a gente demorou mais de um mês para dar conta de fazer. Eram quantas peças? Eram 96. Esse número acho que é um dos que eu não vou esquecer, assim, que foi a origem da empresa, assim, de impressão 3D. Foram 96 troféus, a primeira encomenda. E aí deu um valor de modo que a máquina, a impressora, e os materiais, né, os filamentos, a gente comprou tudo parcelado no cartão, que era um objetivo nosso ali, não afetar a renda que a gente tinha extra. Então a gente não queria injetar um dinheiro para começar, que é o caso da maioria das empresas que começam. E a gente falou, a gente quer ser diferente, sempre foi a ideia de ser uma renda extra. Assim como foi o freelance, assim como foi a feijoada. Então seria mais uma ideia de ser uma renda extra, a impressão 3D. E aí a gente falou, não quero injetar nenhum dinheiro. Aí a nossa principal parceira foi a Nubank, né, que parcelou tudo aí pra gente. E aí Primeiro parceiro do foram Sudava. 6 parcelas aí, a máquina e os filamentos. E aí a gente falou, agora a gente tem o valor aqui, era 200, menos de 300 reais. A gente tem que vender 300 reais por mês, pelo menos, para pagar a parcela. E foi isso aí que a gente focou. E a primeira venda já pagou 2 meses e meio de parcela. E eu falei, então a gente tem 2 meses e meio de uma segurança, assim, né, de um alívio pra gente ir planejando aqui o que a gente vai vender, que tipo de peça que a gente vai fazer. E aí começamos assim, com 2 meses e meio já pagos. E aí no final do primeiro mês a gente já tinha terminado de fabricar ali os troféus. A gente foi muitas horas de YouTube vendo vídeo, aprendendo como configurar a impressora. Muito material perdido, a gente perdia muito material que dava errado. Deixava ali à noite imprimindo, ia ver de manhã que tinha dado errado, a gente lá colocava de novo, alterava. E tipo, ao mesmo tempo tem a pressão do cliente esperando, não é isso? Sim, sim. Aí, novamente, são muitos aprendizados ali ao mesmo tempo. Pressão de cliente, gestão de estoque, saber ali pesquisar para comprar o melhor material, a melhor máquina que vai chegar no tempo certinho para eu conseguir fabricar, entregar para o cliente que está esperando produto rápido e de qualidade. E eles são uma multi-habilidades ali que a gente vai trabalhando ao mesmo tempo e a gente acaba que não percebe que a gente está aprendendo uma habilidade ou outra, como foi o caso lá da caipirinha, da palha italiana, que eu aprendi porque precisava aprender ele na época, mas depois eu fui precisar desse conhecimento de novo e falei, não, ainda bem que naquela época eu fiz isso e aprendi aquilo. Sim. E aí, como foi? E aí, no início do segundo Como mês... você achou que ia assim? Não, você chegou e falou assim, cara, isso vai virar. Então, eu acho que foi assim um processo assim mais lento esse, porque sempre ficou ali no cantinho da mente ali, isso é uma ideia para ser uma renda extra. Então, acho que demorou um pouco a virar assim pra gente reconhecer que isso virou uma empresa e é um negócio agora, porque a gente já está aí há quase 3 anos já de impressão 3D, e aí a gente já tem mais de quase 4 mil produtos fabricados em 3 anos de empresa. Nossa, é muita coisa.
quase 4 mil. Foi praticamente o quê? Fazendo a média, 4.000. Dá mais de 5 produtos por dia, a média. Que isso, é muita É coisa. muita coisa. E aí a gente começou com uma máquina e 6 quilos de material comprado, parcelado. E hoje a gente já teve, ao longo desses quase 3 anos, a gente já teve 16 máquinas que a gente comprava, ficava com ela um tempo, vendia, comprava uma melhor e foi nisso trocando. Hoje a gente tem 7 máquinas ativas, funcionando aí quase que 24 horas por dia. E ao todo foram 16 máquinas que a gente já Nossa. teve já. Mas tá com 7 máquinas melhores, assim, né? Que elas fazem Sim, mais. muito mais rápidas, exigem menos configuração, a gente tem muito menos perda. Então, Menos tempo também, dedicação da máquina, assim, configuração. Porque eu lembro que antigamente, antes você tipo, tinha que olhar muito detalhezinho da máquina, né? tinha toda uma calibração que tinha que fazer ali de uma forma manual. E hoje elas já têm a tecnologia que tem vários sensores e ela faz sozinha, assim. Entendo hoje que foi um bom processo, foi bom começar por essas máquinas assim mais simples, porque hoje a gente já entende já todo o processo que tem por trás, né? Então, Sim. tudo que o sistema ali já faz automaticamente, a gente entende o que ele está fazendo, consegue ver se está fazendo certo ou não, mas a maioria das vezes tá tudo certo. E é isso, elas estão muito mais tecnológicas hoje. Com prospecção para crescer ainda mais, né? Se Deus quiser, esse aí é o objetivo. Hoje a gente já tem esse olhar mais assim de ver que é uma empresa, quase 3 anos aí já nesse processo aí. Muitos quilos e quilos de material já fabricados, já impressos, né, em materiais fabricados, entregues, peças que já foram para outros países. Que chique! Empresas. países? Já teve peça que foi para os Estados Unidos, para Portugal, para República Dominicana. Que chique! E, Sem fronteiras também. pois é, a gente envia para todo lugar. Internacional. Legal. Isso é bom, né? Esse ver como que começa algo simples. Ali vou atender uma demanda de uma pessoa. E eu consigo ver até no futuro. Nossa, Lucas, você lembra? Sim, é uma virada de chave assim que foi muito importante assim para mim e assim, e novamente voltando à frase do meu pai, eu tive que escolher, só que dessa vez eu escolhi continuar com a empresa e tranquei a faculdade e aí foquei no meu trabalho aí da impressão 3D e no meu estágio que eu estava fazendo quando eu comecei a impressão 3D. Aí agora não é estágio mais, já estou efetivo já na empresa e consigo conciliar bem as duas, que ambas são home office, então consigo ter uma organização ali, uma flexibilidade boa ali para organizar tudo ali, cabe tudo ali dentro das minhas 24 horas ali. E Até mais, né? As máquinas trabalham para você de noite. sim, as máquinas têm essa vantagem que elas funcionam ali por conta própria. Eu coloco ela para funcionar, ela configurando corretamente, né, ela vai funcionar ali por várias horas e vai me entregar um produto de qualidade ali no final. Então você imprime dinheiro à noite. Pode-se dizer que sim, imprimo dinheiro. Tem 7 máquinas que imprimem dinheiro e crescendo, né? Que sempre a gente está ali precisando de mais uma máquina, a gente compra mais uma, mais duas e Quais aprendizados você pode falar dessas fases da sua vida de tentativa, de erro, de acerto? Aprendizado geral que você tem. Então, o primeiro é que a gente tem que ter um objetivo. Acho que esse é o principal, assim, desde lá no início, quando eu queria comprar meu celular, esse era o meu objetivo e achei um meio de ganhar meu dinheiro ali para conseguir comprar esse celular. Então, acho que é o objetivo, né, que é o que move as pessoas, né? Acho que em algumas fases da vida, assim, a gente fica um pouco menos claro, né, qual é o nosso objetivo, a gente fica meio assim vagando. Acho que é importante assim a gente ter um objetivo e estar sempre revisitando esse objetivo para ver se a gente está no caminho certo. Se o objetivo mudar no meio do caminho também. Tudo bem mudar, né? Sim, foi algo que me prendeu por um tempo assim, porque eu me frustrei assim de por tanto tempo querer
fazer a faculdade e cheguei ali e falei, agora eu vou ter que largar isso, desistir disso. Então eu Nossa. fiquei insistindo ali, me pressionando, falando, agora eu tenho que conseguir, eu tô aqui, eu quis tanto aqui, chegar até aqui, sendo que eu esqueci qual que era o meu objetivo lá atrás, e aí demorei um tempo para conseguir deixar mais claro ali para reestruturar tudo e ver que eu estava indo pelo caminho errado, e não era o que era melhor para mim. E aí, quando eu consegui descobrir, deixar mais claro isso, eu tranquei a faculdade, foquei na empresa. Foi um momento também que a gente expandiu, praticamente dobrou a quantidade de máquinas que a gente tinha. Nessa época a gente tinha 4, hoje a gente está com 7. 7 mais rápidas do que eram as 4 antes. Então a gente pode dizer que mais que dobrou, né, a produtividade ali. Sim. Então acho que o principal é ter um objetivo claro, independente ali da época da vida, a gente precisa ter esse objetivo. E também o que eu acho que é um ponto muito positivo na sua história é esse tempo de pensar, né? Você sempre se deu esse tempo para pensar, diminuiu a frequência, analisa, é isso mesmo. Eu acho isso muito importante. Eu gosto sempre de analogias, né? E é exatamente isso quando a gente está no trânsito, por exemplo, fazendo analogia com o trânsito, a gente está numa cidade que a gente não conhece, num caminho que a gente não conhece, que é a vida, o grande caminho que a gente não conhece, né? Que a gente está sempre seguindo ali, aprendendo, cada dia é um dia diferente. E quando a gente está no caminho que a gente não conhece, a gente está ali tentando olhar o GPS ali, o GPS atualizando ali, demora um tempinho para atualizar, a gente tem que diminuir a velocidade. Recalculando a rota. Exatamente, a gente tem que diminuir a velocidade para não ir para muito, muito errado, né? Muito longe. A gente Sim. conseguir achar o retorno mais rápido e ajustar o caminho. E é isso, a gente tem que saber dar essa freada assim quando necessário. E assim, né? E além desse, vários outros assim, né, aprendizados assim, mais além dos hard skills, né, que eu aprendo, que eu tenho que fazer ali com as máquinas, com as habilidades de venda, de comunicação que eu preciso ter ali com os clientes, toda uma gestão ali de estoque, compra material são de várias cores, tem que comprar o branco, o preto, o dourado, o amarelo, o verde, e chegou uma encomenda gigantesca agora que eu vou precisar de muito dourado, eu tenho que ver se o meu fornecedor consegue me entregar a tempo, toda essa gestão assim, conciliando ali outras coisas, ele tem que ser tudo otimizado ali para sair o melhor possível. Então, essa loucura aí tem me forçado bastante a investir assim nessa questão de organização pessoal. E tô ficando muito bom em Esses Excel, soft planilhas. Eu tô precisando bastante disso e tô melhorando muito com essa requisição assim. Então, Sim. E é bom ver isso, né? Que a gente vai aprendendo com o processo, ao longo do processo. Eu não sabia nem como montar uma máquina. Hoje você já fez mais de 4.000 peças, já entregou até no exterior e, tipo, isso só você e seu amigo praticamente, né? sim, Duas pessoas, 3 anos, 4.000 peças confeccionadas. sim, de vez em quando a gente conversa lá que a gente lembra que pouquíssimo tempo, 3 anos é muito pouco tempo, né? Uhum. 3 anos atrás a gente não sabia nada. Ele é a pessoa que cuida da modelagem 3D, que faz todo ali o design, a arte. Ele não sabia nem qual software usar. Uhum. E eu não sabia onde comprar material. Minha conversação com o cliente já tinha um certo nível, né, assim, de um cuidado assim para conversar com o cliente pela questão da experiência que eu tive ali vendendo palha italiana na escola, conversando com o cliente ali na época que eu fazia freelancer. Então foi Sim. mas aí eu precisei aprimorar ainda mais, porque é um outro setor, uma outra forma de comunicar com os clientes. Então também aprendendo ali várias habilidades ali do zero. E a gente só para pensar ali nessas habilidades, geralmente quando alguém pergunta ou quando a gente vai mudar de área e vai precisar de uma habilidade, a gente vê, isso aqui eu já sei porque eu já fiz tal coisa. E você já fez tal coisa, ou seja, você sabe porque na prática você aprendeu, não é só assim, eu li. Sim, É não, na prática, né? tudo na prática e que é algo que me frustrou muito na faculdade, que era muito pouco prático Uhum. e muito teórico. Eu sempre gostei mais de
prático. Precisei fazer tal coisa, eu vou lá e coloco a mão na massa ali e faço. Sim, falta isso um pouco na faculdade mesmo. E aí a gente segue aí na impressão 3D aí, que tá só crescendo e espera crescer ainda bem mais. E estamos com outras ideias aí também de outros projetos aí para inovar também, são seguindo a mesma linha, né? A gente saiu aí de ajudante de pedreiro para vendedor de palha italiana, Sim. dono de loja de roupa, então são coisas assim totalmente desconexas. Eu acho que o próximo projeto também que tá para a gente iniciar aí também é desconexo, assim, Mas com temos boas certeza expectativas. elas vão se juntar. Com certeza você vai ver isso, delas se juntando. Nossa, habilidade. É o que a gente já vê agora, né? Sua habilidade de X anos você tá usando agora. Nossa, elas se conectam. Sim, e foi algo que eu precisei, foi realmente necessário eu ter essa conclusão nessa transição que eu tive de decidir trancar a faculdade, nesse momento antes e depois assim, de eu trancar a faculdade, que era algo que me prendia, que é entender realmente que não foi um tempo perdido, não foi uma decisão errada que eu fiz lá atrás de escolher esse curso ou de ter escolhido fazer uma faculdade ou não, mas tudo foi um aprendizado, então tudo fez parte ali de um processo para me tornar quem eu sou hoje. Então, Sim. hoje eu penso, poderia não ter feito tal coisa, mas aí é um pensamento que logo eu descarto e falo, não, se eu não tivesse feito aquilo, hoje seria diferente. Então é algo que eu nem penso assim mais assim com vontade de mudar algo assim. Então foi tudo necessário para chegar até aqui. Todas as decisões que eu tomei, eu tenho consciência de que foi o melhor que eu conseguia na época, com as informações que eu tinha, com o conhecimento que eu tinha. Então, e aqui estou novamente tentando tomar novas decisões que pode ser que mude completamente o rumo das coisas como estão agora. Sim. E se mudar vai ser algo que eu vou decidir de acordo com o conhecimento e com as informações que eu tenho no momento. E é isso, são as mudanças aí que a gente tem que fazer ao longo da vida, são necessárias aí para a gente crescer. Sim. E sobre desistir, você já pensou em desistir da impressão 3D? Penso. Ou quando a gente está lá igual agora, a gente está com 7 máquinas, às vezes uma dá um problema e para de funcionar. E sempre que uma para, eu acho que a outra fica com ciúme, fala, quero parar também, a outra, quero parar também. E aí, produção ali a mil, ali, sete máquinas ali trabalhando, uma para, outra para, a gente tem encomenda para entregar, tem data para cumprir. E aí a gente para e começa a dar manutenção à máquina, é algo mais complexo. Quando é algo mais simples, a gente resolve rápido, beleza, mas aí algo mais complexo, aí chega. Geralmente, quando a máquina para, é o momento que chega um cliente novo querendo uma encomenda grande. Esse é o ponto. E aí. É a vida, parece, né? Sim. Você está mesmo preparado para isso? E aí a gente começou a ter assim um preparativo com isso. A gente sempre pensa, a gente está no nosso limite de produção. Se chegar, qualquer coisa que a gente não vai conseguir fazer. Mas aí a gente já planeja já qual que vai ser a logística de comprar mais máquina, onde que a gente vai colocar, onde a gente vai comprar, tudo mais, e para ter essa margem para crescer. Porque a gente viu que em diversos momentos ao longo desses 3 anos a gente precisou crescer e não tinha um planejamento para isso. E como a gente viu que a gente está crescendo bem, assim, né? A gente está atingindo as metas, a meta que a gente colocou para 2025 já está pertinho de bater E nem meio do ano ainda. Que chique! Então a gente já tem esse planejamento para como que a gente vai crescer. E é algo que é aquele negócio, crescer dói. Então a gente já vai, se a gente já está vendo que a gente está crescendo, então vamos planejar como crescer. Então a gente já tem esse planejamento de comprar mais máquinas, de expandir, para evitar essas dores assim, né? Essas vontades de desistir, né? Foi a pergunta aí que acontece, mas a gente sempre respira e vê, recalcula a rota, né? Vê, não, desistir ou mudar de rota é uma opção. No momento não tem sido, mas se for preciso também, a gente for a decisão na época, também a gente vai. Com muito momento da sua vida, né? Sim,
Se precisei precisar. desistir da faculdade, precisei desistir do projeto da venda de roupas. E foi por uma causa maior e assim, não me arrependo das minhas escolhas. Isso é muito bom. Agora a gente vai para uma parte que a gente ri mais, que a gente começa a contar os causos dentro desse universo. Das coisas que a gente tem que passar para chegar onde a gente tem que chegar. Conta pra gente um caso sobre algo dentro da sua empresa, algo que às vezes você, não é possível que eu tô lendo isso. Pode ser, sei lá, algum cliente doido que te mandou mensagem, alguém que não entende nada do que você faz e te pergunta alguma coisa. Você tem algo assim? Então, impressão 3D é uma área assim bem assim, relativamente recente. Sim. Muita gente desconhece, muita gente não sabe o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Então, assim, é bem comum, a gente recebe todo dia uma mensagem que a gente ri bastante. Tem alguns clientes, assim, mais, digamos assim, que mais chatos, assim, eu acho que todo setor, assim, vai ter, né? Um cliente ali muito exigente, um cliente ali que quer exigir algo de um dia por outro e não sabe como funciona. Então, a gente tem todo dia muito cliente ali que não entende ali o processo que a gente tem na empresa. Por exemplo, a gente pede, nas encomendas, a gente pede 30%, por exemplo, do valor para a gente começar a produzir, que a gente tem toda a logística, encomendar o material, de preparar ali, desenvolver uma arte ali para aquele cliente ali, uma arte personalizada para aquele cliente. Então, tem todo um custo ali inicial, né, que a gente precisa dessa confirmação, assim como é com outras áreas. Por exemplo, quem faz bolo de aniversário, docinhos, Até mesmo pede, gráfica. sim, pede um valor, né, de confirmação ali. E eu recebi um áudio já de uns 3 minutos de um cliente extremamente bravo, falando que eu não poderia fazer isso, me chamando de estelionatário. Nossa! E eu tive vontade de perguntar para ele: você sabe o que é estelionatário? E ele falou ali pelo áudio dele, pelo tom que tava o áudio ali. Eu acho que ele falou só por raiva mesmo ali na hora ali, mas é um processo que a gente tem que passar. Simplesmente porque você falou que você precisa receber 30% para iniciar. Exatamente. Estelionatário, gente. Que loucura! E aí todo dia assim tem esse tipo de cliente que não entende nosso processo. Tem os clientes que querem umas peças muito alternativas, assim, né, que a gente fabrica de tudo um pouco. Todo dia é das coisas que eu gosto bastante da impressão 3D, é essa questão de variar bastante. Todo projeto vai ser diferente um do outro, praticamente. É sempre algo personalizado, com a logo do cliente, com o nome do cliente, alguma coisa assim. Então sempre vai ser algo diferente. Então já teve um cliente que me encomendou uma cabeça em 3D, que era para fazer uma bolsa com a cabeça em 3D. Era uma cabeça com a face, era oca, e a face removia, era encaixável, e ele ia fazer uma bolsa. Aí depois eu fui entender que ele era um aluno da UFMG, do curso de moda. Então sempre tem essas coisas assim meio alternativas. É uma cabeça e dentro ia ter uma bolsa? Não, a cabeça é a bolsa. Como assim? Ele ia colocar alguma alça de algum material ali depois, tinha a parte para ele encaixar a alça, e a cabeça era a bolsa. E teve um cliente já que é dono de uma funerária que encomendou um caixão em 3D bem realista para expor assim na funerária dele, né, com opções assim de vendas ali, de caixões, e falamos, beleza, vamos fazer. E sempre tem. E aí tem uns malucos aí de vez em quando que quer fazer umas armas em 3D, falar isso aqui a gente não vai ter como fazer, não. Ele tenta dar uma disfarçada, não, que é pra paintball, tal, mas aí a gente não faz. Até uma coisa que a gente pesquisou bastante, sempre que é algo muito diferente, a gente pesquisa pra ver, né, o que a legislação fala sobre isso. Esse de cara a gente nem precisa pesquisar, mas aí sempre tem alguma coisa assim, algo de alguma marca registrada. Um cliente recentemente queria fazer uma réplica de uma medalha oficial do governo, era uma medalha da Inconfidência Mineira. Aí a gente questionou ele sobre essa fabricação, que a gente viu que é considerado crime, né? A gente replicar uma peça que é uma premiação oficial do governo.
Mas aí nesse caso aí ele tinha toda a documentação que permitia com que ele nos passasse essa autorização, né, de fabricar e foi tudo certo, mas sempre tem alguns assim que Não, assim, você não para de estudar, né? a gente está sempre aprendendo, e é várias áreas, a gente está aprendendo tecnologia, diferentes máquinas, diferentes materiais, então tem uma engenharia de materiais por trás ali que a gente está estudando ali, o tipo de material que a gente está usando. Está aprendendo ali a coisa do direito, que é sobre as leis, sobre o que a gente pode fazer, o que não pode. E aí tem a parte ali administrativa e questão do financeiro, que a gente tem que, como declarar corretamente ali as vendas e tudo mais, o atendimento ao cliente, então ele está sempre A parte aprendendo. criativa também. A parte criativa tem que estar com a mente em dia, porque Com é bem som, variado, né? É bem variado as demandas, então a gente tem que sempre tá em dia ali com a mente ali para a criatividade estar funcionando bem. Quais outras peças que você já fez, assim, que são diferentes e que foi legal de fazer ou que você lembra até hoje? Então a gente fez um modelo foi uma réplica de uma arma de um jogo. Essa a gente viu que era permitido porque não é um modelo assim, aqueles que é parecido com algo real, assim, né? Que ela é bem fantasiosa, assim, bem cheia de Tipo de frufru. cosplay? Era justamente para um evento de cosplay que Legal. teve em 2024 aqui em São Paulo. E o cliente, ele tinha habilidade em pintura, então ele fez toda a pintura ali, era um rosa com degradê para um roxo e tal. Que E ficou bem legal, bem legal. E a gente fez maquete para simulação de treinamento, de segurança, por exemplo, em altura, em coisas assim. Então a gente fez ali algumas maquetes, ali, maquete simulando um silo de armazenagem de grãos, Que legal. uma maquete de andaimes. Bom dessas maquetes que dá pra você ter uma visão, né? Que você não consegue ter Sim, sem estar pronto, é, algo assim. e fica bem realista, assim, né? E aí os clientes, no caso, têm ali toda a necessidade que eles precisam dessa peça dessa forma. Então, e a gente fica feliz de conseguir atender exatamente as requisições que eles têm. E, e aí, são muitas peças diferentes. Atualmente, a gente está focando mais em troféus e brindes empresariais. Então, são muitas empresas que estão entrando em contato com a gente, querendo produzir. Tem bancos, tem casa de aposta, tem mineradora aí internacional aí, multinacional que está procurando a gente também para fazer. Tomando uma proporção, né? Sim, é a primeira grande empresa que chegou pra gente, a gente já sentiu assim, tomou um susto, assim, ó, a gente está sendo visto e está sendo procurado assim por outras empresas, por empresas Muito grandes de e estratégia de marketing também que você tem aplicado sim, também. sim, a gente tem uma empresa terceirizada aí que é a da Jaqueline Felipe, a Jaqueline minha cunhada aí que faz um trabalho excelente no marketing e tem dado bons resultados aí pra gente aí, tem alguns meses, bons meses já que a gente tem essa parceria já. E a gente fazendo as peças, assim, sempre focando bastante na qualidade, né? Que a gente Exatamente. preza muito, a gente gosta muito quando chega um cliente novo, mas a gente gosta mais ainda quando chega um cliente que já foi nosso cliente. Então tá retornando porque gostou do produto, tá precisando de novo, de mesmo ou de um outro produto. Então a gente fica muito feliz aí quando isso acontece. E aí a gente tá colhendo bons frutos aí desse plantio aí que a gente fez aí quase 3 anos atrás e Muito bom. É muito bom ter essa visão, né? sim, sim. E a gente sabe aí que se for preciso migrar aí totalmente de área, eu já fiz isso outras vezes, né? Então a gente vai, migra e faz dar certo de novo, né? A gente sempre correndo atrás aí, tendo boas visões assim, né? Boas estratégias. Sempre fico às vezes assim horas assim num dia assim pensando assim uma forma de uma palavra que eu mudo, por exemplo, em um anúncio, uma cor que eu altero, assim, qual que é o efeito que aquilo vai ter? Vou conseguir ter mais vendas? Mais retorno. Sim, acho que tudo Tá no isso aí caminho certo. é, tudo isso aí é o marketing que a gente vai aprendendo aí com outros empreendimentos e com esse a gente vai
aprimorando e sempre aprendendo aí, sempre adquirindo mais conhecimento em várias áreas, né? Aí, YouTube, podcasts, filmes, séries, sempre lendo livros, sempre com mais conhecimento aí. E aí eu acho que o segredo está em conseguir ver esse conhecimento e retirar ele e aplicar ele no que a gente faz no dia a dia, né? Exatamente, porque a gente vê muita coisa, né? Mas ver e aplicar é difícil. É bem menos que a gente faz, né? Ver e aplicar. E dá pra ver que você faz muito isso, né? Você consegue ver várias situações, aplicou, não deu certo, de outro jeito, Sim, pensa. empreender é isso aí, a gente tem que estar sempre modificando assim que não tá dando certo e principalmente o que tá dando certo também a gente tem que modificar para Exatamente. fazer dar mais certo ainda e Eu lembro de um podcast que eu ouvi do Joel J, que ele fala assim, a estratégia deu certo. Tá, mas por que deu certo? Aí vai lá e tem todo um briefing, enfim, aprende com aquilo. A estratégia não deu certo. Por que não deu certo? Ou seja, independente se deu certo ou não, por quê? Questionar o porquê é sempre válido. E é isso, né? Você fez isso durante a vida inteira. sim, A vida inteira, como se eu tivesse 50 milhões de anos. Gente, ele tem apenas 25 anos. empreendedor desde os Tive 12 alguns anos. negócios. E complementando essa frase aí, algo que eu tenho como convicção também é que se eu é aquilo que fala que se a empresa não está crescendo, ela está caindo, né? Porque não existe constância assim nessa área, né? Que a gente está crescendo ou está decrescendo e pessoalmente eu acho que também, porque se a gente não está aprendendo, se a gente não está movimentando, correndo atrás de algum objetivo, o tempo está passando e o recurso que a gente tem aí mais importante é o tempo, né? E o tempo está passando e a gente não está aprendendo nada, não está fazendo nada que agregue valor ou para outras pessoas ou para a gente mesmo, como é o caso que eu tenho da empresa, né? Que a gente está investindo, está correndo atrás, está agregando valor para a empresa e para mim. E é isso, gente. Estou sempre, quando eu sinto que estabilizou, falando, tem alguma coisa errada. O que a gente consegue fazer aqui para desestabilizar tudo O aqui? caos é muito importante. Sim, a gente acho que a vida acho que é isso, é esse conflito, a gente querer uma estabilidade, mas a gente sabe que a estabilidade ali não vai ser boa, né? Que nesse ponto que eu digo de não estar crescendo, assim, não estar evoluindo, né? Como pessoa, como Sim. negócio. É num ambiente instável que as coisas acontecem, né? O mundo Sim, fala isso pra gente, né? Desde lá do Big Bang, quando os dinossauros foram extintos, teve toda aquela seleção natural para ver quais eram as espécies que iam sobreviver. Desde aquilo ali a gente já começa a ver que o caos é necessário. sim, a biologia, né? Os seres humanos e tudo mais, assim, né? Que agrega a biologia como um todo, já mostra isso, né? A gente está em constante mutação, as gerações são diferentes das anteriores e as próximas vão ser diferentes das que são agora e está tudo mudando e cada vez mudando mais rápido ainda, né? Então a gente tem que acompanhar essa mudança e mudar junto. As duas últimas, a gente pode falar das duas últimas. Pandemia virou tudo de ponta cabeça, literalmente. Tudo. Quem na pandemia não se questionou de alguma coisa, não viveu a Não pandemia. viveu a pandemia. E agora, inteligência artificial, que tá mudando tudo de ponta cabeça. Processo, pessoas. Tudo. E assim, né? Eu vejo, enxergo que tá só no início, assim, né? Que agora tudo, a partir de agora vai ser tudo com inteligência artificial no meio ali, igual como foi quando surgiu a internet ali. Uma grande disrupção, assim, na história, assim, né? Humana, assim, é algo que veio para ficar e vai causar muito mais mudança do que já causou. Exatamente. A gente vai ter que se adaptar novamente. Sim, mas essa é a vida. Essa é a Que vida. o que já tem de gente já empreendendo com inteligência artificial. Então, são novas oportunidades, né? Então, Exatamente. Novas é isso. oportunidades. É isso. E quem
conseguir ver as oportunidades primeiro, vai lá e agarra ela e segue, né? Foi o que eu fiz aí algumas vezes com oportunidades aí que me vieram, passaram por perto de mim, eu agarrei e segui com elas. Sim. Muito bom. Empreender, igual você falou no início, né? Parece muito É muito romantizado, né? romantizado e a gente viu. Porque a gente vê principalmente os casos que deram certo, né? Quando fala em empreender, a gente pensa em Bill Gates, Steve Jobs, caso aqui brasileiros aqui, a gente tem Silvio Santos, tem donos de grandes empresas aí que são casos assim importantes para se Exato. ter como uma inspiração, né? Uhum. Mas são casos assim muito mais assim romantizados que deram muito certo. A gente sabe que na maioria dos casos não é assim. Tem muitos fatores aí que atrapalham as pessoas e E para dar muito certo, já deu muito errado. sim, a gente vê a pessoa dando certo, mas aí o, a lâmpada acendeu uma vez, mas falhou 99 vezes, né? Então, Exatamente. E é assim, é uma estrada escura, às vezes iluminada demais, que até te cega. É incerto, é sinuoso, às vezes é libertador, porque você vê parece que você tá vendo algo que ninguém tá vendo, mas assim, você tem que continuar andando e enxergando as oportunidades, dando o seu melhor, sempre com o objetivo de entregar o seu melhor, porque eu gosto muito de partir do pressuposto que todo mundo tá dando o seu melhor. Porque se você partir do pressuposto que alguém não está dando o seu melhor, vira um caos, vira sim. algo insustentável. Você sempre vai julgar o outro em vez de você estar dando o seu melhor. E dando o nosso melhor, a gente mesmo sente que às vezes não tá bom alguma coisa que a gente tá fazendo e se não der o melhor então aí mesmo que É. Então, é isso. Gostei muito da nossa conversa. Deu uma visão muito mais ampla, né, para mim, por exemplo, de onde que partiu e agora eu consigo ver, tipo, nossa, vai crescer demais. E se não crescer a 3D, vai crescer outro, com certeza, de forma exponencial, porque você consegue e já conseguiu criar empresas do zero. Não foi só uma, foram várias. Então, assim, sucesso você já tem. Agora é seguir a caminhada com mais objetivos e mais sim, desafiar. sempre com o objetivo em mente, sabendo que o objetivo muda, a gente muda junto, tá tudo mudando aí, tudo são ciclos, né? Geralmente são ciclos aí de alguns anos aí, né? Que a gente mesmo como pessoa muda, então a gente vai se adapta aí como tá o mundo no momento aí, a gente muda, o mundo já mudou também, a gente vai lá e sempre aprendendo e sempre buscando o melhor, né, pra gente, para as pessoas que estão próximas a gente. E é isso aí, né? Seguir essa caminhada aí do empreendedorismo, seguir nesse GPS aí que, por enquanto, a gente tá vendo que tá no Recalculando. caminho certo, né? Já recalculou, a gente tá seguindo agora. Precisar recalcular, a gente diminui a velocidade um pouco, acha o caminho e acelera de novo. Muito bom. Espero que você aí de casa tenha gostado, que eu gostei demais de te ouvir, de ver como você vê. Acredito que vai ajudar muitas pessoas aí a tentarem e que já tentam, tá passando por um momento de que todas as máquinas pararam. Cara, continua, porque é só um start da vida para planeja quando as máquinas não funcionarem. Então é isso. Muito obrigada por você estar aqui, Eu por que você compartilhar agradeço. sua história com a gente. E com muitas pessoas, com certeza vai ajudar a incentivar muitas delas. Espero que sim. E é isso, depois você volta para contar contar a parte 2, Sim, um novo empreendimento que tá para sair aí logo logo. para contar como vai ser isso. Como vai ser mais um sucesso. Assim Em espero. breve você falará com a gente mais sobre isso. E ficam aí curiosos porque assim, terá parte 2, não sabemos quando, mas terá. Muito sucesso aí do Lucas. E aí, Lucas, onde que a gente encontra a Cube? Então, A sua empresa, né? a Você não falou o Cube, nome dela. a Cube 3D
É outro fato interessante aí que muita gente não lê Cube 3D. Como é que o pessoal lê? Então, quando leem assim, né, aportuguesado, ok, né, que entende que a gente tá no Brasil, a gente fala português, vai ler a forma que tá lá, né, fala Cube 3D, né, que é muita gente. Mas o nome que a gente, assim, eu, o João, que é meu sócio, a gente fala Cube 3D. Uhum. Mas tem gente que chama, muita gente, inclusive, chama de Clube 3D, coloca um L no meio ali, não sei porquê, mas Clube 3D. E o auge, eu acho, o auge do desauge, né, que já aconteceu aí foi de chamarem de Kibe 3D. Aí, até isso, virou outra possibilidade aí, né? Abriu um negócio de salgados aí, vem colocar o Kibe 3D. Mas esse aí foi o mais engraçado. Que absurdo. Sim, que absurdo. E aí, a empresa Cube 3D, a gente tá no Instagram, só colocar Cube 3D Oficial, vai encontrar a gente e boa parte aí dos 4.000 projetos aí que a gente já fez. A gente está sempre atualizando lá, postando novos projetos. E se quiserem fazer encomendas com você, como que faz? Só chamar no direct que a gente vai responder lá, vai entrar em contato e vai fazer ali o produto personalizado, vai transformar ali a ideia que a pessoa tiver, a ideia a gente transforma em produto. Muito bom. É isso, gente. Seguem lá o Cube3D Oficial. Eles têm conteúdos muito bem feitos lá, que dá uma satisfação gigante de ver o processo de produção. É incrível. Sigam o Lucas também. Como que te encontra no Instagram? Então eu sou Low profile. meio low profile no Instagram, mas é Lucas ED underline SLV. Aí eu tô lá também. Uhum. Eu vou escrever aqui na descrição também para ficar fácil de achar. E é isso. Muito obrigada, Lucas, por esse papo. Espero que, com certeza, ajudem pessoas. Espero que mais pessoas conheçam o seu trabalho e você tenha ainda mais sucesso. E é isso. Só desejo muito sucesso, muita prosperidade e tudo de melhor para você e sua empresa e seus empreendimentos futuros e o que tiver que vir aí de rotas. Muito obrigado. Desejo tudo em dobro aí para você também, e seus empreendimentos também que vão vir aí. Em breve. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. E bye bye.